Quem foi o verdadeiro Nicholas Flamel? De onde vem o poder da pedra filosofal? Quais foram as primeiras palavras mágicas? Será que J.K. Rowling sonhou com o aterrador basilisco ou com as sedutoras vielas? Se essas e outras criaturas fantásticas não foram inventadas por ela, quem as criou? Recheadas de feitiços, maldições e criaturas imaginárias, as aventuras de Harry Potter e seus amigos têm fascinado milhões de leitores ao redor do mundo. Mas o que muitos fãs do feiticeiro não sabem é que existem séculos de histórias reais, folclore e mitologia por trás do seu universo mágico. O Manual do Bruxo dá ao leitor curioso a chance de pesquisar qualquer coisa mágica que apareça nos primeiros 4 livros de Harry Potter. Poções de encantos, gigantes e dragões, caldeirões e bolas de cristal, todos têm histórias fascinantes com raízes em lendas, na literatura ou em fatos reais. Este livro é mágico. Com verbetes organizados em ordem alfabética e belas ilustrações, ele pode ser lido de ponta a ponta ou consultado de acordo com seu interesse. De adivinhação e amuletos até zumbis, você vai aprender aqui. Quem usou o primeiro manto da invisibilidade e dicas de herbologia como ler a sorte nas folhas de chá, como identificar um demônio. O Manual do Bruxo é um livro indispensável na estante de todo fã de Harry Potter. Título da edição original em inglês: The Sorcerer's Companion. Tradução Rubens Figueiredo, Sabrina Ritineto. Introdução. Se você é como a maioria dos fãs de Harry Potter, na certa sabe que o objeto de estimação de Harry é a sua vassoura voadora, que o assunto favorito de Hermione é a aritmancia e que uma criatura fantástica chamada Hipogrifo ajudou Sirius Black em sua fuga. Mas por acaso você sabia que, no passado, as pessoas acreditavam que os magos voavam sobre forcados, que a aritmancia é uma antiga forma de adivinhar o futuro e que quem montou no hipogrifo pela primeira vez foram os lendários cavaleiros de Carlos Magno, ou que Nicholas Flamel, criador da Pedra Filosofal e amigo do professor Dumbledore, existiu de fato. As aventuras espantosas de Harry e seus amigos passam tão depressa que poucas vezes temos chance de refletir sobre a riqueza da mitologia, do folclore e das histórias reais que estão brilhando abaixo da superfície. Um dos maiores prazeres de ler os livros de Harry Potter vem, justamente, dessa riqueza extraordinária do universo mágico que eles contêm. Universo criado, em parte, pela imaginação aparentemente ilimitada de J.K. Rowling, em parte, pela vasta tradição popular de magia, espalhada pelo mundo todo. Poções de encantos, gigantes e dragões, caldeirões e bolas de cristal, todos têm histórias fascinantes e muitas vezes surpreendentes que remontam a centenas e, às vezes, a milhares de anos. Varinhas mágicas como aquelas vendidas no Beco Diagonal foram, no passado, feitas por feiticeiros druidas com galhos do teixo sagrado. Poções de amor são muito antigas e já podiam ser encontradas na Grécia e Roma antigas. Livros de feitiços e de maldições, de leitura obrigatória na escola de bruxaria e magia de Hogwarts, eram muito populares, mas também muito mal vistos. Na Idade Média, o Manual do Bruxo dá, ao leitor curioso, a chance de pesquisar qualquer coisa mágica que apareça nos primeiros 4 livros de Harry Potter e descobrir uma fascinante e inesperada riqueza de informações. De onde vem o poder da pedra filosofal? Quais foram as primeiras palavras mágicas? Será que J.K. Rowling sonhou com o aterrador basilisco, com as sedutoras vielas, ou com o terrível Grindylow? E, se essas e outras criaturas fantásticas não foram inventadas por ela, quem as criou? O Manual do Bruxo traz as respostas. A história de todas as crenças mágicas é muito ampla. Ao escrever este livro, tivemos de deixar de fora mais coisas do que fomos capazes de incluir nele. As ricas tradições da magia e da mitologia da China, da África, da Índia, do Japão, da Austrália e da América do Sul quase não são mencionadas. Em vez disso, nos restringimos às lendas e mitos diretamente ligados ao mundo de Harry. Quase todas as práticas de magia ensinadas na escola de Hogwarts têm raízes na tradição da magia ocidental, surgida nos antigos impérios do Oriente Médio, da Grécia e de Roma. Criaturas imaginárias como o centauro, a manticora e o unicórnio provêm dessa mesma tradição. Muitos dos outros seres mágicos, como os elfos, os gnomos, os duendes,
Os inquipunks e os trasgos têm raízes no folclore do norte da Europa e das Ilhas Britânicas. Quando começamos a escrever o Manual do Bruxo, perguntamos a fãs de Harry Potter quais eram os assuntos mais interessantes para eles. Alguns queriam conhecer mais a respeito de feitiços, encantamentos e maldições. Outros estavam ansiosos para conhecer melhor os bichos papões, os barretes vermelhos e outras criaturas mágicas. Claro que você terá seus próprios interesses em particular. Fique à vontade para explorar e consultar este livro da forma que preferir. Este livro também é mágico e pode ser lido como você preferir. Se quiser, leia tudo, de uma ponta a outra. Ou então vá pulando entre os verbetes, que colocamos em ordem alfabética para facilitar a consulta. Talvez você prefira começar pelo verbete magia, que é uma boa introdução sobre esse assunto fascinante. Mas pode começar por onde bem entender, e na certa vai acabar passando por todas as páginas. O importante é que você se divirta e aprenda coisas interessantes em sua leitura. Em cada verbete, tentamos dar uma visão geral do assunto e mostrar suas raízes na mitologia, no folclore e na história. Quando uma palavra estiver em negrito, significa que há um verbete específico para ela. No final da maioria dos verbetes, você encontrará este símbolo e uma abreviatura que indica o ponto em que o assunto aparece nos livros de Harry Potter. Pedra Filosofal 5, por exemplo, remete a Harry Potter e a Pedra Filosofal. Capítulo 5. Câmara Secreta remete a Harry Potter e a Câmara Secreta. Prisioneiro de Azkaban remete a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Cálice de Fogo remete a Harry Potter e o Cálice de Fogo. Todas as referências correspondem às edições brasileiras. Fazendo nossas pesquisas para o Manual do Bruxo, aprendemos muitas coisas curiosas que nunca havíamos imaginado. Por exemplo, como ler a sorte nas folhas de chá, como livrar-se de duendes, como colher raízes de mandrágora sem correr nenhum risco e como usar a aritmancia para escolher o que você vai comer no almoço. Sentimos-nos mais seguros agora que sabemos como identificar um demônio e o que fazer quando formos atacados por um ghoul. Nunca, jamais, bata nele 2 vezes. É bom ter essas informações por perto. Nunca se sabe quando poderemos precisar delas. Magia. Aos 11 anos, Harry Potter tem a maior surpresa de sua vida. Ao contrário da tia Petúnia e do tio Walter, ao contrário do horrível primo Dudley e de todos que ele conhece, Harry é capaz de fazer mágicas. Pode fazer crescer uma cabeleira da noite para o dia, fazer uma vidraça desaparecer no zoológico e encolher um suéter feioso, sem a ajuda de uma máquina de secar. E, conforme Hagrid explica com muita satisfação, um breve período de treinamento na escola de bruxaria e magia de Hogwarts vai permitir que ele faça mais, muito mais. No mundo da bruxaria, a magia é um modo de realizar coisas impossíveis pelas leis naturais, que limitam o resto das pessoas. Os bruxos podem usar um pó de flu para ir de um lugar para outro, ao passo que os não-magos são obrigados a ir a pé ou pegar um ônibus. Alvo Dumbledore pode apontar sua varinha mágica e pronunciar algumas palavras mágicas para encher o salão de Hogwarts com sacos de dormir. Uma pessoa comum teria que ir a uma loja, comprar os sacos de dormir, carregá-los em uma caminhonete, trazê-los até a escola e levar tudo para dentro. Sirius Black pode usar a magia para se transformar em um cão, enquanto quem não é mago tem de se contentar em vestir uma fantasia. Por mais que nos encante ler a respeito das proezas desses magos ficcionais, a maioria das pessoas no mundo moderno não acredita em magia. Apreciamos as apresentações de mágicos nos teatros ou circos, que nos dão a experiência da magia, mas na verdade não esperamos que eles façam o impossível acontecer. E também não são muitos os que acreditam em uma outra ideia comum da magia. No passado, a ideia de que o mundo é controlado por seres sobrenaturais, cujo poder pode ser subjugado e usado por humanos a fim de alcançar seus objetivos. Porém, ao longo de quase toda a história ocidental, as pessoas acreditaram de fato na magia e confiavam em forças invisíveis e sobrenaturais para exercer poder sobre os outros ou para controlar o mundo natural. As pessoas praticavam a magia para adquirir conhecimento, amor e riqueza, para curar doenças e prevenir-se contra perigos, para prejudicar ou enganar os inimigos, para garantir o sucesso ou a produtividade e para conhecer o futuro.
Os métodos mágicos compreendiam muitas das técnicas ensinadas em Hogwarts, como feitiços, poções, encantamentos e adivinhação, bem como rituais e cerimônias minuciosas, destinadas a invocar deuses, demônios e fantasmas. A prática da magia ajudava as pessoas a aliviar suas aflições e ter a sensação de que faziam alguma coisa para controlar o curso de suas vidas. A origem da magia. A palavra magia deriva do nome dos altos sacerdotes da antiga Pérsia, o atual Irã, chamados Magi. No século V a.C., os Magi eram conhecidos por sua profunda sabedoria e por seus dons de profecia. Adeptos do líder religioso Zoroastro, eles interpretavam sonhos, praticavam astrologia e davam conselhos aos soberanos a respeito de questões importantes. Quando os Magi se tornaram conhecidos nos mundos grego e romano, eram vistos como figuras extremamente misteriosas, senhores de segredos profundos e de poderes sobrenaturais. Ninguém sabia, na verdade, exatamente que poderes eram esses, afinal, eram secretos, mas durante um longo tempo qualquer coisa considerada sobrenatural era tida como criação dos Magi chamada de magia. De fato, o próprio Zoroastro foi muitas vezes chamado de o inventor da magia. É claro que, na verdade, nenhum indivíduo e nenhuma cultura isolada inventaram a magia. Os procedimentos mágicos transmitidos de geração em geração, ao longo dos séculos, tiveram origem em muitas civilizações, inclusive nas dos antigos persas, babilônios, egípcios, hebreus, gregos e romanos. A tradição mágica ocidental, como hoje a conhecemos, deve muito à troca de ideias entre membros de diferentes culturas. Esse contato ocorreu com frequência cada vez maior após o século III a.C., quando o general grego Alexandre o Grande conquistou a Síria, a Babilônia, o Egito e a Pérsia e fundou a cidade de Alexandria, no Egito, destinada a ser o centro intelectual do mundo antigo. Magia e religião. Em todas as sociedades antigas, a magia e a religião estavam interligadas. Acreditava-se que havia muitos deuses e espíritos secundários, bons ou maus, que controlavam a maioria das coisas da vida. Eram responsáveis pelo sol e pela chuva, pela prosperidade e pela pobreza, pela doença e pela saúde. O propósito da magia era agradar ou controlar esses espíritos. Assim como a religião, a magia compreendia rituais e cerimônias que apelavam aos deuses. As pessoas acreditavam que os mágicos, assim como os sacerdotes, tinham um acesso privilegiado aos deuses. Só que, em vez de adorar essas divindades, os mágicos lhes pediam, ou até exigiam, favores. Às vezes os mágicos apelavam aos deuses simplesmente para obter ajuda quando queriam lançar um feitiço ou proferir uma maldição. Mas muitas vezes também tentavam fazer essas divindades aparecerem em pessoa, depois de cumprir uma cerimônia especial a fim de convocar ou invocar um espírito. Um mágico da antiga Babilônia ou do Egito podia ordenar ao espírito que levasse embora a doença, abatesse um inimigo ou garantisse alguma vitória política. Era costume ameaçar uma divindade menor com um castigo a ser aplicado por espíritos mais poderosos, caso as exigências do mágico não fossem satisfeitas. Em seguida, o mágico dispensaria a divindade, enviando-a de volta para o mundo dos espíritos. Centenas de documentos da antiguidade confirmam que tentar recrutar espíritos era uma atividade comum, ainda que muitas vezes frustrante. Na Grécia e na Roma antigas. Quase todas as formas de magia antiga dependiam do conhecimento prévio dos nomes secretos dos deuses. Pensava-se que muitas divindades tinham dois conjuntos de nomes: os nomes comuns, que todos sabiam, e os nomes secretos, conhecidos apenas pelas pessoas que estudaram as artes mágicas. De certo modo, esses nomes secretos foram as primeiras palavras mágicas, faladas ou escritas. Julgava-se que elas tinham um grande poder, pois se acreditava que saber o nome verdadeiro de um deus tornava o mágico capaz de invocar todos os poderes que o deus representava. Os sacerdotes egípcios davam às suas divindades nomes compridos, complicados e muitas vezes impronunciáveis, para que forasteiros não pudessem aprendê-los com facilidade. Dizia-se que Moisés havia dividido as águas do Mar Vermelho ao pronunciar o nome secreto de Deus, com 72 sílabas, que só ele conhecia. E,
Segundo o escritor grego Plutarco, o nome da divindade guardiã de Roma foi mantido em segredo após a fundação da cidade e era proibido perguntar qualquer coisa a respeito dessa divindade, nem mesmo se era macho ou fêmea traço, para que os inimigos de Roma não descobrissem esse nome e invocassem o deus para seus próprios fins. À medida que as civilizações antigas foram entrando em contato umas com as outras, tornou-se cada vez mais comum que os mágicos de uma cultura experimentassem os nomes dos deuses de outras regiões. Alguns dos manuscritos mais antigos com registros de práticas mágicas, redigidos nos séculos 3 e 4, contêm listas compridas com os nomes dos deuses de muitas religiões, que poderiam ser inscritos em talismãs e amuletos, ou incorporados a feitiços e encantamentos. Um dos encantamentos mais famosos entre os mágicos gregos e egípcios do século III, supostamente tão poderoso que o sol e a terra se curvam, humildes, quando o escutam. Rios, mares, pântanos e fontes se congelam quando o escutam. Pedras explodem quando o escutam. Era composta com os nomes de 100 divindades reunidos.